Glória a Jesus. Muito bem, saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos no templo nesta noite para podermos prestar ao Senhor nosso Deus mais um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos os amigos que estão conosco pela internet. Queremos dizer que este aqui é o culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos terças e quintas às 19h30, domingo 9h30 da manhã, 17 horas e 19 horas. Encerramos o culto há poucos instantes, tínhamos uma boa cooperação de irmãos aqui nesta casa, e agora estamos dando início ao segundo culto e convidamos você a ficar conosco e a compartilhar a nossa transmissão com outras pessoas. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por este tempo de estarmos em sua presença. Ó grande Deus e Pai, na tua presença estamos nós reunidos nesta noite, agradecidos a ti, Senhor, por esta oportunidade gloriosa e feliz que nos dá de estarmos em tua casa, para podermos, Senhor, adorar, glorificar e exaltar o teu santo e precioso nome. Somos gratos a ti, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, gratos porque há pouco adoramos o teu nome com o povo e agora estamos com outros irmãos que aqui vieram também, Senhor, para louvarem a ti nesta noite. Pedimos a ti, Senhor, vem ser o nosso pastor, vem dirigir este culto para nós, nos orientar em tudo aquilo que nós iremos fazer, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu precioso nome. Vem, Pai, falar com a tua igreja de maneira gloriosa, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para, ó Pai, operar sinais e maravilhas em nossos corações. Venha abençoar as nossas famílias, aqueles que aqui não estão, os de perto e de longe, Senhor, que a tua boa e poderosa mão alcance a cada um aonde estiver. Faz a tua obra nos corações daqueles que precisam e glorifica o teu nome em nossas vidas, ó grande Deus. Pai Celeste, vem falar com a tua igreja,
através dos hinos que cantaremos, os louvores que serão apresentados e a tua palavra que nós ouviremos, Senhor, o instrumento a quem tu há de usar para ser o porta-voz da mesma, que seja um canal para nos transmitir o que precisamos ouvir da tua parte. Muito obrigado por tudo e continue conosco, Pai, abençoando nós aqui e todo o teu povo reunido na face da terra, que estão adorando o teu nome nesse momento. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Adoremos ao Senhor cantando o hino de número 4 de nossa harpa cristã. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, sempre olhar te acompanhará. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, sempre te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele que entende te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Glória a Jesus. Esta é a certeza, queridos irmãos, de termos a presença de Deus em nossas vidas todos os dias, não é? No tempo de alegria, no tempo de bonança,
mas no tempo de aflição, de incerteza, de fraqueza, de frieza, os olhos de Deus não estão distantes de nós, mas Ele está velando e cuidando de cada um dos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Cantemos ainda o hino 131. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, só por ti avançar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Cante. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, sou aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. Glória a Deus. 291, 291. Vamos louvar a Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em dizer. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Aleluia! Glória! Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, como é precioso, é maravilhoso servir a Jesus. Quando entendemos do grande valor e do grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E aquilo que nós recebemos, como foi pregado no culto anterior, né? Nós saímos daquela pia onde Isaac seria imolado, aquele altar que estava pronto para Isaac ser imolado. Como Isaac saiu, nós também saímos, mas Jesus não. Jesus foi até o fim, deu a sua vida por nós, abriu os seus braços no Calvário, e Ele foi o nosso Cordeiro que nos resgatou. Então, quando nós entendemos este valor, este hino que acabamos de cantar se torna uma realidade na nossa vida. A salvação que nós alcançamos, por mais que a vida nos ofereça altos e baixos, mas a gente está firmado no Senhor. Então a gente está do lado de Cristo, como cantamos, nós acabamos de cantar, seja pela vida ou seja pela morte, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Olha, irmãos, que coisa poderosa. Crentes em Cristo Jesus, há uma diversidade de doutrinas, de pensamentos e de ensinamentos, não é? Há um ensinamento sobre a eleição, que Deus escolhe um grupo. Há um outro ensinamento de que uma vez salvo, salvo para sempre.
E é um ensinamento que nós, assembleianos, acreditamos que nós precisamos lutarmos enquanto aqui estivermos para preservarmos a nossa salvação. Mas uma coisa é certa, uma vez salvo, da qual nós entendemos este valor salvífico do Calvário, irmãos, desistir da fé por quê? Se tudo que nós precisávamos, o mundo não foi capaz de nos oferecer, mas Cristo nos preencheu. E é interessante quando nós vamos para a leitura lá de Hebreus, que lá na palavra de Deus está dito assim: aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível nós voltarmos atrás, sabe? Então, olha, é importante nós entendermos isso nesta noite. Viver tempos de fraqueza na fé, eu quero lembrar você que eu vivo também, e cada um de nós vivemos. Não é todo dia que o nosso astral está 100%. Não é todo dia que a nossa vida está um mar de rosa. Mas independente de como estiver a nossa situação, a gente não larga a cruz. A gente não abandona a fé. Sabe? E a resiliência do crente, ela se fundamenta nisso por quê? Porque sorrindo ou chorando, nós estamos nos pés de Jesus. Com saúde ou sem saúde, nós estamos nos pés de Jesus. Com riqueza ou na pobreza, nós estamos nos pés de Jesus. Se comemos um filé mignon hoje, uma picanha, mas amanhã Deus coloca um arroz, um feijãozinho, um ovinho frito, uma abafadinha de chuchu, nós comemos também, mas nós estamos do lado de Jesus. Nós não trocamos a graça de Deus por nada daquilo que nos é conveniente. Porque graça é graça. E nós alcançamos e recebemos desta graça. Então é por isso que quando cantamos este louvor, devemos olhar para dentro de nós e dizer: mas eu até posso desanimar, mas eu não posso largar de Jesus. Eu não posso deixar de estar na sua presença. Eu não posso deixar de estar na sua casa. Eu não posso deixar de estar ouvindo a sua palavra. Eu não posso deixar de estar em comunhão com a igreja. Não. Eu preciso estar junto. Porque olha, há pouco nós tínhamos aqui um bom número de crentes. Agora nós estamos vendendo crentes à noite. E glória a Jesus por esses 2 cultos que nós estamos fazendo. Para vocês que estão aqui, já temos 2 pessoas no batismo, já tem 2 irmãos que estão vindo no culto da 5, um casal que desejam se batizar. E temos aí a família do rapaz que está vindo, que hoje trouxe a mãe, e que vai trazer o irmão, vai trazer a cunhada. É isso que acontece. Quando o evangelho entra, o desejo de testemunhar, o desejo de testificar, é algo fantástico e é o que a gente faz. Então, nós, nesta noite, devemos compreender isso e louvarmos a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos cantar mais um hino para encerrar? 422. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. E eu pra mim da cidade
Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus em que sempre louvar. O céu tem muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ver, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. O céu tem muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O céu, o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. E pra linda cidade Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus sempre louvar. O céu tem muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé mesmo, venha ler a palavra de Deus e orar com todos nós. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler o Salmo 125. Amém? Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
e não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons, aos que são retos de coração, quanto àquele que se desviam para os seus caminhos tortuosos, devalua ao Senhor com os que praticam maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Amém. Senhor Deus Pai do poder, nós te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, Senhor, para te adorar, para te servir, Papai querido. Pai, também estamos aqui reunidos, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por essa semana que passou, por essa que vai se iniciar, Senhor Jesus. Pai, grato, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, por tudo, Senhor, por nossos familiares, Senhor Jesus. Também, Senhor Jesus, eu apresento, Senhor Jesus, o meu cunhado, Senhor Jesus, que está enfermo, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, na vida deles, Senhor, estabelecendo a saúde deles, Pai. Aqueles também, Senhor, que aqui estão com pedidos, Senhor, de orações, Senhor, sobre os seus familiares, Senhor Jesus, aqueles que estão com uma causa na justiça, aqueles que estão também, Senhor, procurando por emprego, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, abrir as portas, Senhor Jesus, que tudo possa se resolver essa semana. Pai, nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Você que está em casa, cante conosco, vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. pudesse pedir o nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre.
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós estamos aqui. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Vamos ouvir. Quem vai cantar? É você, cara? Antônio? Então, vamos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Após o louvor deles, nós vamos ouvir a Gabi nos falar de Jesus. Deus fará tudo. Cumprimento a Bíblia da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Já quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos adorando ao Senhor e podendo glorificar o santo nome dEle, respirando com vida. Nós somos um milagre de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor continue reinando na nossa vida. E se Ele ainda não reina no coração de alguém, que Ele possa reinar, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1. Não, perdão, no capítulo 2. Eu quero testemunhar, na verdade é um testemunho, né? É a palavra do Senhor dentro de um testemunho que o Senhor ardeu no meu coração. E quando eu cheguei, o irmão Marcos estava falando sobre filho, sobre entrega. Aí eu falei, ai Jesus, amém. E até agora não mudou no meu coração. Eu falei, então amém. Vou testificar, e o Senhor sabe o dia, sabe a hora. E quando o Senhor coloca no nosso coração, porque Ele também vai falar com alguém, né? Eu creio assim. Fala sobre o nascimento de Moisés. E fala assim: e foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma harpa de juncos, e a betumou com betume, e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a harpa no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Até aqui. Essa palavra, o Senhor tinha falado comigo, com ela no ano passado, através dessa palavra, irmãos, a respeito dos meus filhos mesmo. Eu cheguei até, eu acho que um dia, a falar um pouquinho aqui. E quando foi agora esses dias, eu fazendo a leitura aqui da Bíblia, e estava lendo aqui em Êxodo, e li essa palavra, e eu confesso que eu não tinha me esquecido, assim, desse dia que eu tinha vivido. E aí, na hora que eu li, o Senhor falou no meu coração novamente, e foi me mostrando algumas coisas, né, que estão acontecendo dentro de casa. E ali eu chorei, me alegrei no Senhor e agradeci a Deus, e o Senhor colocou no meu coração para mim testemunhar. Porque nós temos que testemunhar as coisas que o Senhor faz na nossa vida, né? E assim, todo mundo conhece meus filhos, né? Eu não vou falar especificamente do Biel e da Mari hoje, mas eu vou falar especificamente do Rafael. Porque o Rafa, quando era pequeno, as pessoas sempre brincavam comigo e falavam: vem beber em casa não, teve um atrás do outro, aquelas coisas todas, né? E às vezes tinha alguém que sempre falava assim: pra que você teve esse terceiro menino, mulher? Não era pra você ter esse menino, não. Era só 2, essa rapa de tacho que faz bagunça, esse menino não para. E tinha umas palavras que muitas das vezes doíam no meu coração. Porque às vezes sempre vai ter alguém na minha, na tua vida, para falar sobre mim ou sobre você, ou para falar dos nossos, aquilo da qual ele não sabe. Porque se o Senhor me permitiu ter 3 filhos, é porque o Senhor tem um propósito, um plano na vida de cada um deles. E eles são bênçãos de Deus na minha vida, e são presentes de Deus, vieram todos no momento e na hora certa e correta de Deus. De cura,
de libertação para a minha vida. E eles são bênção do Senhor para mim. E por muitas das vezes vinha palavras muito duras e palavras que doíam no meu coração, só que eu também não sabia me defender e também não tinha muita boca para falar. Eu era muito calada, oprimidinha. Então eu não dizia nada, ficava guardando aquilo no meu coração e aquilo me feria muito. E um dia alguém liberou palavras muito terríveis que eu não vou repetir aqui, para a vida de cada um deles. E ali eu repreendi, em nome de Jesus, a pessoa saiu, depois voltou, rindo como nada tivesse acontecendo, mas eu entendi que aquilo ali era uma ação do inimigo. E aí eles cresceram, para a glória do Senhor. O Rafa sempre cresceu com umas dores, que ele tem um traço falciforme, mas assim, graças a Deus não é a enfermidade, mas às vezes ele sente algumas dores, mas Deus sempre foi cuidando, abençoando ele e algumas fraquezas da qual ele sente. E quando eu conheci a Jesus e o Senhor foi me apresentando a palavra, o seu amor, a sua verdade, ele foi me ensinando que como mãe eu precisava aprender a betumar e colocar os meus filhos dentro da arca, porque em algum momento eles iriam crescer e eu iria precisar abrir mão e deixar eles ir para longe. Quando o irmão Marcos estava aqui trazendo a palavra, eu peguei só um pedacinho, eu fiquei ouvindo ele falar ali quando Deus pediu, né, o filho a Abraão. E como é duro, né, que meu irmão falou, como que a gente vai entregar um filho? Hoje em dia, Deus ele não pede necessariamente para a gente matar o nosso filho. Mas às vezes Deus olha para mim e para você e fala assim, entrega o controle da vida do teu filho para mim por completo. Porque às vezes a gente entrega, a gente ora, intercede, mas sempre tem alguma coisa que a gente está lá, ai meu Deus, ô Jesus, ai Pai, em nome de Jesus não permite não. Aquele medo, e Deus fala assim, entrega o completo, deixa. E quando o Senhor me deu essa palavra, o ano passado falou comigo, eu fui betumando, ele foi me ensinando a betumar. Ele foi me ensinando a fazer isso aqui que Joquebede lá estava fazendo, né? Lá no barquinho do seu filho. Ela tomou uma arca de junco, betumou com betume. Aqui na minha está escrito ipês. É isso mesmo, pastor? É? E pondo nela o menino nos juncos à borda do rio, aí ela fechou e enviou. E esse trabalho de betumar, de fechar, de arrumar toda, né, essa arca, ela não é fácil. Ela é muito difícil, porque a gente precisa ter muita sabedoria, tem que ter paciência, tem que ter calma, a gente tem que respirar fundo e a gente tem que confiar e descansar no Senhor para que quando a gente colocar a tampa, a gente deixar os nossos filhos caminhar, porque eles crescem e eles têm que sair. E aí Deus começou a fazer algo na vida do Rafael, porque o Rafael sempre foi aquela criança muito, assim, ele era bagunçado, fazia as coisas dele de criança, mas ele sempre foi muito quietinho, oprimidinho. Se fosse para pedir tudo assim, manda ele que é mais fácil, né? Era tipo assim, como se diz assim, para mandar, né? Manda aquele ali, que é bobo mesmo, faz as coisas. E ao mesmo tempo, isso é muito ruim para a autoestima da pessoa, para a pessoa entender a identidade dela, quem ela é. E isso, mesmo ele não compreendendo, eu observava isso na vida dele. E não era bom. E eu ficava muito preocupada de como vai ser quando esse menino crescer para ele poder ir para o mundo, para fora, porque existia nele uma dependência muito grande. E Jesus começou a fazer algo na vida do Rafael, que eu falei, Senhor, que coisa linda que o Senhor está fazendo para o crescimento dele. O ano passado, Deus falou sobre isso, aí nós começamos a fazer em casa, né, Biel? Um tempo de oração, desse propósito, dessa situação. E aí a gente fez conforme Deus falou. E aí não demorou muito, o Rafa teve a porta de emprego aberta, onde foi uma luta no dia de uma entrevista que a gente foi. O inimigo se levantou através da boca do homem que foi fazer a entrevista. E ali eu entendi que não era o homem, que ninguém faz uma entrevista daquela. E aí, para honra e glória do Senhor, chamaram ele lá ali no hospital. E ele foi, passou, começou a trabalhar, Jesus abriu a porta. No dia 27, dia do aniversário dele, a gente estava lá, ele estava fazendo os exames e assinando a admissão dele no dia do aniversário. Aí o tempo foi passando, Deus operando, trabalhando. Aí o Rafael foi chamado para poder participar, né, esses negócios todos, né? Foi chamado não. Todo o pessoal se reúne lá para a festa. Aí fico nervosa, esqueci as palavras.
Foram todo mundo lá pra festa, lá de final de ano. E ali o Senhor pegou e falou para mim, presta atenção numa situação que é muito simples, quando ele voltou para casa. Porque eles foram lá para confraternização. Aí ele falou assim, acho que vai ser até umas 3 horas da manhã. Eu falei, tá, toma cuidado. Ele, quando for umas 11 horas, acho que eu vou vir embora. Aproveita, né, aquela pessoal, se você tem amizade, fica lá, né, aproveita e depois vai embora direitinho. Ele, tá bom, vou vir. Aí ele foi. Quando deu 11 horas, o Rafael já estava voltando, né? Nem aproveitou. Aí eu acho que o Gabriel falou assim, ele nem aproveitou as comidas lá, as coisas boas que tinha. Ele veio embora. Eu falei, filho, por que você já veio? Aí ele falou assim, eu já vi o pessoal lá assim, eu conheço, a gente conversa, mas assim, o pessoal já começou a beber, fica lá do jeito deles lá, eu peguei e fui embora. Naquilo ali, o Espírito Santo de Deus falou assim, presta atenção, é uma coisa simples, pode passar desapercebida, mas presta atenção quando a gente betuma, quando a gente lança semente, eles entendem que tem local que eles estão, mas ao mesmo tempo eles não pertencem àquele lugar. Entende o que está acontecendo dentro do teu filho. Ele está tendo personalidade e ele sabe que ele não pertence àquele lugar. Então ele foi, ficou um pouco, mas ele veio embora quando ele viu que já estava saindo fora daquilo que ele vive. Aquilo me alegrou meu coração. Falei, Jesus, que coisa linda. Falei, muito obrigada, Senhor. Falei, glória a Deus. Aí tá bom. Aí veio e o tempo passando. Aí quando foi agora por esses dias, eles fazendo esse negócio, se alistando. Aí ele foi, se alistou. Aí eu morrendo de medo desse negócio de exército, que eu sempre tive medo de chamar. Aí chamaram ele. Eu falei, meu Deus, Jesus, como que vai seguir para o exército agora? Eu já fui com o coração na mão. Eu falei, Deus, eu não queria. Mas foi e chamou. E o Senhor foi mostrando no meu coração que não é um bicho de 7 cabeças. Vai, fica 2 horinhas pela manhã, depois ele vem e vai trabalhar. Foi trabalhar. Aí ele vai pelas 5 e pouca da manhã para lá, volta 8 horas para casa. Aí quando é umas 8h15 ele chega. Aí ele pega a mochilinha dele e volta para o trabalho. Aí quando ele chega do trabalho, irmãos, ele pega a mochilinha de novo, se dá tempo se troca, come alguma coisa, se não dá, com a roupa mesmo do serviço, ele vai para a faculdade. Aí ele começou a fazer a faculdade de educação física. E aí eu olho e falo, Senhor, como que o Senhor é perfeito? Aí o Senhor leva a gente na palavra, para a gente entender que quando a gente vai obedecendo, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que eu sou perfeita, tá? Em nome de Jesus, não é não. Estou falando da gente obedecer e a gente fazer aquilo que Deus nos pede no momento, na hora, né? A gente vai ver os frutos depois. E quando eu vejo ele chegando do serviço, né? Chega de lá, aí pega, aí vai para o trabalho, aí chega e está indo para a faculdade, aí está indo animado, feliz, eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque agora eu entendo que é o momento que foi betumado, fechou a tampa e ele está indo, né? E ele está lá fora e ele vai encontrar muitas coisas, mas ele está em ti. Ele está no Senhor. E hoje ele sabe quem ele é, né? Ele não precisa ir pela cabeça de ninguém. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus cuida da gente, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. E eu olho e falo, Senhor, que coisa mais linda que o Senhor faz. Hoje, ele está neste lugar. Eu encontrei uma amiguinha dele na escola, ela perguntou dele. Eu contei que ele estava fazendo a faculdade. Ela falou, nossa, que legal, porque quando a gente estudava, o Rafa falava que não queria fazer faculdade, eu não sabia o que queria. E aí eu falei assim, agora ele já sabe, está fazendo. Então tudo isso são para a gente testemunho. Porque ele não queria, ele não sabia o que eu quero. Falou assim, sei lá, não sei. E hoje Deus deu um destino para ele, está dando um norte e ele está seguindo o rumo. Isso é tão maravilhoso, isso é tão perfeito, porque eu olho e eu falo, poderosa e grandiosa é a mão de Deus. Quando envia os nossos, quando leva os nossos, e quando a gente ouve também e obedece à voz do Senhor. E o Senhor não faz só em nós, Ele faz ao nosso redor, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos. Então tudo isso é tão lindo. Esse dia a pastora fez aniversário, eu vim aqui, falei uma palavra e eu não estava muito boa, a cabeça tão assim, eu queria orar, nem passou a oração na minha cabeça, esqueci, quando pensou que não ia ver aqui falar, de repente ele foi e orou. Aí o Senhor falou assim, presta atenção nas pequenas coisas. Aí lá ele fez oração. É fruto daquilo que a gente vai plantando, né? E eu falei, Senhor, muito obrigada. E hoje o Senhor pensou no meu coração para mim testemunhar. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está falhando tanto, porque a gente não é perfeito. Mas o Senhor, Ele vai mostrando que quando a gente obedece,
Seja em qualquer situação, irmão, seja com os nossos filhos, casamento, ou pastores, né, dentro do ministério. Sempre nós temos que ficar quem a gente era na adolescência, da filho, na medida de quem a gente era na adolescência, nós estaríamos perdidos. Falei, mas a misericórdia de Deus ela é tão boa, perfeita e agradável, tão linda, santa e pura e limpa, que Ele nos deu filhos que eu não sei nem o que dizer. Eles dão trabalho de adolescente normal, coisa de que a gente chama atenção de coisa de dentro de casa. Mas pra gente, que o pastor falou, né, são coisas normais, né? Mas graças a Deus a gente pode levantar as mãos e falar: Jesus, glória a Deus. Eles estão aqui, né? Estão indo para a igreja, estão trabalhando, são excelentes. Então fala assim: muito obrigada, Jesus, porque o que eu posso te oferecer ou o que eu posso falar? Só posso doar a minha vida, como a gente louvou, né? Até morrer eu vou proclamar essa mensagem. Então eu não sei como é o seu coração paterno, eu não sei como que vai dentro de cada um dos irmãos, eu não sei como é o seu coração materno, eu só sei que quando Deus ele se apresenta para nós como nosso Pai, a gente entende que verdadeiramente Ele é o nosso Pai. No tempo certo, o Senhor ele vai fazendo umas coisas que a gente nunca esperava, que a gente não espera, que a gente nem imagina, mas o Senhor ele faz. Ele faz a palavra dele ser viva na minha e na tua vida. Ele cura e sara o nosso coração e vai mostrando a cada instante que Ele está conosco. Lutas, claro que tem, sempre vai haver, sempre tem. Mas quando a gente entrega o controle de tudo nas mãos de Deus, como Ele realmente nos pede, quando a gente oferta o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a gente vive umas guerras dentro de nós. Mas só que o Espírito Santo de Deus está ali. Não deixa a gente abandonado e sozinho. Quando a pessoa sangra, chora ou pensa que está abandonado sozinho, o Espírito Santo de Deus está lá, sustentando a dor, fortalecendo, recolhendo as lágrimas. E aí depois ele vem e se revela como um melhor amigo, ele se revela como um pai, ele vai nos amadurecendo, ele vai nos levantando, ele vai fazendo a gente olhar para ele dia após dia com mais segurança, com mais certeza. A gente vai olhando ao nosso redor e fala: ai Jesus, como que tudo parece mais lindo, mais belo. Mas por quê? Porque o nosso olhar muda na presença de Deus, tudo muda, o amor do nosso coração muda, a paciência muda. E assim que faz, porque assim é o nosso Deus. Ele é lindo, Ele é perfeito. Quando Ele precisa nos dar um puxão, Ele puxa também porque Ele nos ama. Quando Ele usa a vida do pastor aqui para dar umas puxadas, da pastora, ou seja, quem for para você falar e dar uns puxão, é a mesma coisa. Ele está falando assim: olha filha, eu te amo, escuta, tá ouvindo que eu te amo? Por isso que eu estou falando isso. Esse é o amor de Deus. Então Ele corrige quem Ele ama. Ai de nós se Ele não nos corrigisse, se Ele não deixa um puxãozinho de orelha, aí ia ser duro, né? Porque se a gente estiver indo para mau caminho, no mau caminho ficaremos. Então, enquanto o Senhor ensina, vamos glorificar e adorar o nome do Senhor. Agradecer. Esse é o nosso Deus bom e maravilhoso. E eu queria muito agradecer ao Senhor por isso que o Senhor tem feito dentro da minha casa, da minha família. Minha sogra desceu as águas esses dias, tomou uma ceia, está feliz, está alegre. O Senhor, Ele faz as coisas, Ele olha assim em 370, Ele fala: deixa eu ver, vou mexer aqui nesse pedacinho, porque esse pedacinho vai girar e vai mexer nesse, vai fazer isso, aquilo. É só a gente que não entende, porque às vezes até fazer essa parte, né, irmão Mira, é difícil, né, dói, né? Mas quando a gente vai vendo, a gente fala: eita Jesus, eu só não entendi, olha que coisa mais linda que o Senhor faz, o Senhor é bom demais. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé para jurar. Vamos agradecer, quero agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia. Olha, Pai querido, Obrigado. te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão paciente com a gente, Pai. O Senhor é tão amoroso, o Senhor nos alcança com essa graça tão maravilhosa. Nós não merecemos, Pai. Nós erramos tanto, nós falhamos tanto, Senhor. Tem dia que nós já levantamos com a nossa cabeça com tantos pensamentos, tanta coisa, tanta preocupação para o dia,
E o Senhor ainda assim está olhando para a gente, nos acalmando, nos livrando de crises, livrando pessoas de depressão, ou seja, ansiedade, dando livramento durante o dia. Vai guardando, o Senhor nos orienta e apresenta a Tua palavra, direciona o nosso caminho, nos faz perceber as mínimas coisas que o Senhor está fazendo como um grande milagre, porque para o Senhor é um milagre, para nós é um milagre. Estarmos aqui hoje é um grande milagre. Jesus, eu te agradeço, porque esses dias eu não estava tendo força nem para falar direito, e hoje eu estou aqui querendo falar mais do que tudo, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, Pai. Bendito seja o Teu nome. Pai, eu te peço, assim como o Senhor tem derramado cura na minha vida, assim como o Senhor tem me fortalecido, assim como o Senhor tem sustentado o meu lar, a minha casa, eu sei que o Senhor está fazendo na vida de cada um que está aqui. Por isso nós estamos alegres e felizes e contentes, como o irmão Miro leu hoje, Senhor, que confia no Senhor, é como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós permanecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Ai de nós sem a Tua presença. Espírito Santo, que a Tua palavra alcance lares nessa noite, corações. Entra, Pai, com libertação, com cura. Abre os olhos que estão cegos, Senhor. Liberta, Senhor Jesus Cristo. Sara almas enfermas. Em nome de Jesus, levanta para a glória do Teu nome, porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. É sobre o Teu reino, é sobre a Tua palavra, é sobre a eternidade, onde nós vamos estar daqui a pouquinho. O Senhor está nos preparando, aleluia, Pai. Nos ajuda, não nos deixe desistir nem olhar para trás, e não deixe a gente se entregar, Pai, para as preocupações. Em nome de Jesus, continua, Pai, nos sustentando para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Essa é a Gabi que a gente conhece. Seja irmãos, Lindsay, vem ao mais Jesus, enquanto a Lindsay canta, nós vamos adorar Jesus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Faça com alegria, com liberalidade, adorando a Deus que é digno de todo louvor e de toda honra. Você que está em casa também, se desejar adorar a Deus com as suas ofertas, faça comigo. Aleluia. Amém. O que se perde pelo ar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, quem já venceu teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor.
também essa noite foi a oportunidade, Gerson, Michele, Dom Donizete, uma ideia, Marquinhos, Botafogo. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Pode ser o telefone, levanta o vamos dar. Irmãos, nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor Deus está fazendo no nosso meio, sabe? Há pouco nós estávamos aqui no primeiro culto, e um pouco antes de nós começarmos o culto, os meninos estavam aqui preparando os instrumentos, e eu não aguento tocar, porque eu estou com meu ombro lascado. Eu toquei com o Gabriel, eu não está assim agora. Mas um pouco antes, afinando aqueles instrumentos, passou um carro aí na frente, um carro chique, gente, chique. E o carro parou aqui na porta, a igreja estava aberta. Eu fiquei olhando o carro parado, a pessoa olhando aqui para dentro, a pessoa veio assim, bonito. Eu fui ler o sermão do Vicente e a pessoa perguntou: que hora é o culto? Eu falei: o culto é agora, 5 horas, e também tem às 19 horas. Então a gente vai ver no culto. Eu falei: vocês são oradores da onde? Eu falei: nós moramos aqui 2 ruas para trás, não vamos aqui dos outros. Então é como a Gabi acabou de dizer, nos pequenos detalhes, Deus vai fazendo coisas grandiosas. E a gente deve ser sensível a este agir de Deus, porque Deus está trabalhando. Essa semana o meu genro perdeu o seu pai. E isso trouxe um abalo gigantesco para ele. E hoje ele mesmo desejou vir ao culto. Glória. Então vocês vejam que o verso da palavra de Deus de Romanos 8, 28, ele se cumpre quando diz que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Glória. Nós podemos não compreender, mas a vida vai seguindo o seu ciclo e nós vamos caminhando atrás dos passos de Jesus Aleluia. e Deus vai dirigindo a nossa vida. Glória. Eu me lembro que no final do ano, na casa da minha sogra, esse sobrinho que está vindo aí, que é marido da minha sobrinha, ele já sentou algumas vezes para conversar comigo sobre o Evangelho. Ele me questionou como a sogra da Gabi, acabei me contando aqui, questionou sobre alguns detalhes da fé, do batismo, da ceia. O santo já fez tudo isso. E quando foi no final do ano, ele veio outra vez conversar comigo. E aí foi meio que impulsionado pelo Espírito, eu olhei para ele e disse assim: sabe por que você está tão interessado assim? Porque você já é uma ovelhinha preciosa do aprisco de Jesus. Glória a Deus. Você já é um peixinho fisgado no anzol de Jesus. E não adianta você ir para lado nenhum mais. Você vai ver. E os olhos dele encheram de lágrimas. Ele é durão, sabe? Ele é durão. Mas os olhos dele encheram de lágrimas e disse: então se renda. Se renda à voz que te chama. Glória. E do nada, irmãos, eles estão morando lá em Ribeirão. Eu estive na casa deles há 2 sábados atrás. Eles estão morando na chácara da avó deles, que faleceu há mais ou menos 1 ano atrás.
E eles estão morando lá numa chapinha de 1.600 metros. Não tem nada, só a casinha dos dois. E ele vai trabalhar de tarde pelo entregador de pizza. E essa mocinha com as duas crianças, ela fica sozinha no meio daquele nada lá. Mas é lindo você chegar lá e ver o que a gente viu Deus fazendo a obra. E agora, quando chegaram aqui esses dias, eles falaram, viu, quando é que vai ter batismo? Glória a Deus, Sabe? aleluia. E assim a gente vai vendo Deus nos detalhes. Parece pouco, mas não é. Sobrinha do Lírio, que veio esses dias, 2 cultos consecutivos, a moça chorou que nem criança aqui dentro. Nós estávamos nesse tanto de gente. Mas ninguém subestime a ação do Espírito Santo por número de gente no culto. Glória a Deus. Não subestime isso. Verdade. Porque quando Deus quer fazer a obra, não precisa nem ser aqui. Ele chama o homem aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Não é? Então, não subestime a ação e o poder de Deus na vida de ninguém, porque o mesmo Deus que está aqui, está na sua casa, você que está do outro lado, vai conosco. Então, vale a pena, irmãos, nós andarmos um passo de cada vez, sem pressa, porque nesse agir de Deus, Deus está trabalhando. Aleluia. Nada está fora. Eu já vi. Nada está fora. Glória a Deus. Deus está no controle. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 2. Verso 4 e verso 5 apenas. Também depois você pega para o teu irmão a Bíblia. Pode entregar para ele se você quiser, que é dele. E tem um livrinho aí, esse do Evangelho de João, é o presente nosso para ele hoje. Efésios 2, verso 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Glória a Deus. Como eu disse no início deste culto, Deus colocou esta palavra no meu coração ainda dentro desta semana, após uma semana de muito trabalho. Mas eu estava pensando nessa leitura, já quando iniciamos o culto, falei aos irmãos acerca da graça e da salvação. A salutar compreendermos nesta noite a importância da vida que a nós foi oferecida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo homem que não está entregue nas mãos de Deus, espiritualmente falando, ele é um cadáver andando sobre a face da terra. O homem sem Jesus, ele está literalmente morto. E nós vemos isso em qualquer lugar, a qualquer dia e em qualquer situação em que nós estamos. Seja do lado da nossa casa, seja no local onde nós trabalhamos, seja numa fila, em um supermercado, em um banco, ou em qualquer lugar onde nós chegamos, seja num posto de gasolina, ou aonde quer que seja, você se depara com situações de pessoas que, pela falta de Deus em suas vidas, esses tais estão praticando as obras de alguém que está morto. E as obras da carne, elas são vistas e elas são
observadas por nós, porque a partir do momento que a graça de Deus, que a luz do Evangelho, que o poder do Espírito Santo se esclarece diante da nossa vista, você começa a pontuar as coisas com um certo equilíbrio diferente, porque a presença da vida, ela entrou em nós. A presença da vida, ela trouxe a nós a vida que estava morta. Razão pela qual o crente em Cristo Jesus, ele vive, guarda isso, ele vive em novidade de vida. Esta novidade de vida que nós vivemos, ela não é algo que está morto dentro de nós, mas aquilo que está vivo está em movimento, está em evidência, está em manifestação. E a partir do momento que Cristo nos traz esta vida, tudo em nós começa a ser diferente. Glória a Deus. Tudo em nós começa a ter um novo sentido e uma nova razão. É surpreendente quando nós vemos um homem mergulhado no pecado e a graça de Deus o alcança, a forma maravilhosa como o Espírito trabalha na transformação deste ou desta. É maravilhoso quando nós olhamos e vemos que outrora nas práticas pecaminosas, que vai desde poucas coisas que às vezes julgamos sem ser de tanta importância, mas o pecado em uma roupa branca, por mais que seja apenas uma pontinha, ele deixa sua marca. Seja numa conversa torta, seja numa mentirinha, seja numa coisinha que você engana um, engana outro. Sempre aquilo vai deixando uma marquinha se a roupa for branca. Não é? E muitos que se dizem vivos em Cristo, que até estão no nosso meio, participam conosco da comunhão, participam conosco, às vezes até no ministério, servem a igreja, são oficiais da igreja, mas às vezes esses tais têm determinadas atitudes de quem está morto. O que me chamou a atenção nesta leitura, irmãos, é que quando Deus ele intervém na nossa vida, se revelando e nos dando então a sua graça e manifestando o seu poder, tirando de nós esta morte que nos é considerada eterna e nos dando a graça da vida eterna, isso se manifesta por nós por causa da sua grande e infinita misericórdia sobre a nossa vida. Porque humanamente falando, nenhum de nós seres humanos somos merecedores de nada, e muito menos, além disso, por nossa própria força e esforço, nós jamais chegaríamos a esta graça de Deus se Cristo não, vamos usar uma palavra bem simples, não cruzasse o nosso caminho. Se Cristo não entrasse na nossa frente e não se revelasse a nós. E é interessante
A forma como Deus, às vezes, Ele vai tornando, a forma como Ele vai se revelando a nós, para cada um de nós, talvez aqui, ela pode ter sido de uma maneira, não é? Se formos ouvir os testemunhos da conversão de cada um dos irmãos, nós vamos ouvir talvez diferentes histórias aqui essa noite. Alguém andando na rua, não é? Foi lá assaltado por alguém, se entregou a Jesus. Alguém sofreu um acidente no trabalho, viu a mão de Deus, se entregou a Jesus. Outro, lá um acidente automobilístico, se entregou a Jesus. Outro, ouviu um diagnóstico médico, se entregou a Jesus. Outro, estava lá num campo de futebol, se entregou a Jesus. Outro estava em casa, que nem aconteceu uma pessoa que eu fui para orientá-lo, me procuraram, dizendo para mim que tinha um moço aqui em alumínio que havia se entregado para Jesus, ele tinha o vírus do HIV, que ele era um cego e ele era um rapaz, uma ovelha negra de uma família. Quando eu cheguei lá na casa, ele estava vivendo de favor de uma pessoa, porque a família não queria. Veja que coisa, ele sem enxergar, mas assistindo um programa evangélico, ouvindo, né? Um programa evangélico na televisão, ele entregou a sua vida para Jesus. E lá naquilo dele entregar a vida para Jesus, irmãos, ele se tornou um crente, que quando nós íamos lá para visitá-lo e orar com ele, e confortá-lo pela cegueira que veio por aquilo que ele fez de errado na vida, pela doença que veio, que seria o motivo da sua morte anos depois, nós íamos lá para orar com ele e confortá-lo, viu? Era nós que saímos de lá confortados. Tamanha era a fé que aquele moço encontrou em Cristo. E ele, no dia que eu desci com ele na represa da Light para batizá-lo, que nós quisemos levá-lo para uma determinada igreja para batizá-lo, e o pastor, quando soube que ele tinha o vírus, o pastor disse, não, batiza você ele. Sabe, fez aquele descaso. E eu me calei com aquilo, guardei, fiquei entristecido no coração, mas porque ele não podia tomar friagem, ele não podia, por causa da imunidade que era muito baixa. E eu pensei em levá-lo, porque lá na igreja a água era morna, tinha uma coisa que poderia ser melhor para ele, mas não deixaram. Então, quando nós resolvemos marcar o batismo, eu disse, olha, Deus vai dar graça no dia do batismo, vai estar um dia bem quente, e eu quero batizar você logo depois do almoço, por volta de 1h e pouco, onde o sol vai estar estalando e a água já vai estar melhor. Irmãos, e foi um domingo, e nós almoçamos aqui umas 10 e pouco da manhã e pegamos uns 3 carros e fomos lá para a represa. Lá na casa eles moraram do lado da represa, ali em alumínio. E quando nós chegamos na casa, fizemos um culto lá, e cantamos e nos alegramos, e ele chorou, e foi um negócio muito gostoso. Falei, é isso mesmo que você quer? Você crê no Senhor Jesus? Você promete servir a Jesus? Prometo. Então vamos para a represa. Saímos da casa, pegamos os carros, fomos num lugar onde estava todo mundo lá. Era um churrasco aqui, era um forró ali, era um funk mais para lá. Não, naquela época não tinha um funk, era mais as bodas de samba, de forró, de tanta coisa, e churrasco, e bebida, e gente fumando droga, e nós chegamos lá, de Bíblia, um camarada vestido com uma capa branca para entrar na água, cego,
E ali na beira da represa, o menino que foi com a gente levou um violão. Uns 8, 10 irmãos, um diácono entrou comigo na água. E nós começamos a cantar: eu nasci de novo, nasci de novo. E nós descemos na água. Parou tudo. Parou as músicas. As pessoas se silenciaram. Muitos vieram para ver aquela cena. E nós entramos na água no dia que o sol esquentou e estralou. E nós entramos na água, a água estava quente. E eu pude batizá-lo naquele início de tarde, sabe? Saí com ele da água, glorificando a Deus. E a gente pôde ver uma vida transformada, alguém que viveu em Cristo para testemunho do seu amigo que havia cedido a sua casa e de sua família, que no final da vida, quando a morte estava beirando, todos estavam juntos, em paz, e ele foi embora para a eternidade, salvo na pessoa de Cristo Jesus, e ainda com a ação de transformação na vida de outros que Jesus foi se revelando aos seus familiares. Então, esta é a ação e o poder de Deus na vida do homem. Por isso, nós que estamos aqui nesta noite, apenas crentes em Cristo, guardemos isso no nosso coração. O que nos foi dado, o que nos foi entregue, aquilo que nos foi revelado, nos deu a vida. E olha que coisa maravilhosa, com a vida que temos de Cristo, nós não andamos mais cegos, não somos mais faltosos de entendimento. A prova disso é o menino que a Gabi acabou de contar aqui a sua história, que chegou no meio dos amigos e que pôde se divertir no meio dele, mas que um momento olhou e falou: bom, agora não é mais para mim, agora eu vou embora. Quem é que faz isso? É só a iluminação da graça de Deus para abrir a nossa mente, para compreender até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. É Deus quem faz. É Deus quem opera tudo em todos. Então, irmãos, quando aqui o apóstolo Paulo nos diz acerca desse Deus que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, porque esse amor com que nos amou foi ao Calvário e deu a sua vida por nós, e nos deu o direito de entrarmos no Santo dos Santos, sem precisarmos de sacerdotes, sem precisarmos de derramamento de sangue, sem precisarmos de que alguma coisa seja sacrifício. Não, não. O véu do templo se rasgou, a porta se abriu e nós pudemos entrar. Nós pudemos entrar. E quando nós pudemos entrar, bendito seja o Senhor, Ele iluminou a nossa mente. Vê se você precisa caminhar quilômetros aí com uma cruz nas costas para pagar alguma coisa que você nem sabe de onde veio ou não veio, a quem eu pedi, a quem eu não pedi. Não preciso. Veja se eu preciso de algum intercessor, a não ser Jesus ou o Espírito Santo que intercede por mim. Ah, mas se eu pedir para a mãe, o filho atende. O filho olhou para a mãe e disse: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe? Eu estava vendo algumas pessoas dizerem, eu estava vendo hoje algumas pessoas dizerem em redes sociais que só uma determinada igreja detém o poder para perdoar o pecado de alguém. E eu fui ler os comentários, sabe? Eu fui ler o comentário daquilo. E a indulgência, né? Que tem que ir lá, tem que confessar,
tem que receber lá, ó, você vai embora, mas você faça isso, reze tantos disso e faça tanto daquilo. E aí você vai estar perdoado. E aí eu fui ler os comentários embaixo e vi alguns crentes escrevendo, dizendo assim: viva Martinho Lutero, viva a Reforma Protestante, viva os 5 solas da Reforma. Só Deus, só a palavra, né? Só a graça, sabe? E aí você vai vendo da onde Deus foi nos dando vida, e louvado seja Deus, porque nós fomos agraciados com esta vida, e nós não precisamos mais, porque Deus já nos libertou destas coisas, e como nós vemos aqui nessa noite, é pela graça que nós somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos e compreendemos isso, vemos que Deus interviu na nossa vida para que nós estivéssemos aqui hoje, e mesmo assim, Ele continua agindo, porque pela força do homem carnal que ainda está dentro de nós, esta natureza carnal que ainda está dentro de nós, que muitas vezes nos puxa para trás, nos puxa para fora, quer nos tirar do caminho, quer fazer com que nós comecemos a olhar as coisas e começar a achar defeito nesse, naquele outro, naquilo que ele faz, naquilo que o outro faz. Tudo isso são obras da carne que ainda está em nós, e que o próprio apóstolo Paulo olhou para si mesmo e disse: miserável homem eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse está em mim, está encalacrado aqui. Então eu preciso subjugar o meu velho homem todos os dias, porque senão, em vez de eu seguir a Jesus, eu vou começar a olhar para as coisas humanas e vou começar a me afastar da graça de Deus. Então, por que o Espírito, e por que o Espírito intervém? Por que esta nova vida precisa ser vivida na sua íntegra? E é o que eu digo praticamente em todos os cultos aqui. Não dá para a gente ser crente sem partilhar da comunhão. Não dá para a gente ser crente sem ter uma vida com Jesus. Não dá para a gente ser crente sem estar no templo ouvindo a sua palavra, porque esta palavra não se contradiz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O quê? Testemunho? Não. Profecia? Não. Revelação? Não. Curas e milagres? Não. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Glória a Deus. Aleluia. E aonde é que eu ouço a palavra? É aqui. É aqui. Aonde é que eu ouço a palavra? Seja por esse que está falando, seja por outro, independente de quem é o garçom que está servindo você naquela noite. Mas é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, palavra ministrada, se eu venho aqui disposto a adorar Jesus, se eu venho aqui disposto a oferecer ao Senhor o meu culto, eu vou ouvir a palavra e vou sair dizendo: Jesus, obrigado. Aleluia. Porque mais uma vez o Senhor tratou comigo e vai mudar a minha vida. Então, é importante que nós vivamos esta novidade de vida. E o crente vive em novidade de vida todos os dias. Aleluia. Pastor, mas a minha vida é tão comum todos os dias? Parece. Você não vê quando você foi atravessar a rua e o anjo de Deus te livrou lá.
Você não vê quando você foi mexer uma pecinha no carro, lá, poderia ter tomado um choque? É o anjo de Deus que estava ali. E o mecânico foi brincar comigo, brincou comigo, né? Viu um irmão de Cristo, tem que bater nele, me perdoe. Mas ele tirou uma vela e falou, é aqui o defeito. E eu fui botar o dedo no defeito, olha, que choque. Inocente. Fui botar o dedão lá, fiquei com dor no braço uns par de dias, porque o choque é violento. Sabe? Mas tem coisas que a gente não está vendo, mas Deus está agindo. Glória a Deus. Deus está agindo. Uma panela que você larga no fogo, bate um ventão lá, apaga o fogo, fica só o cheiro do gás na casa. Deus agindo. Aleluia. E o crente agradece. O crente agradece o que Deus fez, Deus faz. Então são nesses pequenos detalhes, como foi dito aqui. E é por isso que nós, nesta vida nova, nesta vida vivificada, nós só permaneceremos vivos se permanecermos em Cristo. Aleluia. E aqui eu fecho para encerrar, porque aqui eu chego no ponto que eu disse do início da minha pregação até então. Quando eu falei lá no começo. As doutrinas, elas podem até perdurar cada uma para um lado. Alguém dizer que a salvação é para um grupo, outros dizer que a salvação é permanente, e outros dizer que a salvação precisa ser vivida todos os dias. Mas independente se Cristo entrou na minha vida, e se eu entendo o valor do que é ser um verdadeiro cristão, nada mais me tira deste caminho. Aleluia. Nada. Glória. Então prevalece uma vez salvo, salvo para sempre. Se funciona dentro da eleição, eu me encaixo dentro dela, porque a Bíblia diz que não fosses vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então, eu estou dentro dela também. Agora, se eu preciso lutar, isso não tenha dúvida. Isso é uma batalha constante, que o diabo me puxa para fora e eu preciso lutar para ficar dentro. O diabo me tenta tirar para fora e eu preciso lutar para ficar dentro. Até porque é a nossa salvação que está em jogo. Aleluia. Mas para quem conhece a Cristo, não tem volta. E o próprio apóstolo Paulo fala isso com clareza, quando ele diz assim, aquele que se alista não olha para trás. Aleluia. Quem põe a mão no arado, não larga dele. E, irmãos, e é maravilhoso, viu? É maravilhoso. Eu, a cada dia, com 52 anos, a cada dia que eu estou do lado de Jesus, mais eu quero estar. Glória. Porque o tempo vai passando, a gente vai indo, e a gente já não tem mais o vigor da juventude, então a gente já vai vendo que a vela vai começando a diminuir a sua claridade, então eu preciso ficar firme, não posso cair não posso. Então que Deus nesta noite segure nas nossas mãos, Amém. nos coloque de pé em sua presença e que a gente permaneça firme. Que você possa orar como o salmista Davi, quando ele viu a sua vida em Carlos, quando ele disse assim, Senhor, não me lances fora da tua presença Aleluia. e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Davi sabia o que era perder a presença de Deus, porque Saul estava ali. E ele via bem o que Satanás fazia de alguém que perdeu a presença de Jesus. E a Bíblia deixa bem claro para nós que uma vez, quando o nosso ser está ali,
E quando nós deixamos Jesus de lado, que a casa fica aberta, descoberta, Satanás ele volta. Mas ele não volta só. Ele traz com ele mais 7 demônios. Sabe o que é isso? É Bíblia, é a palavra de Deus. Ele traz com ele mais 7 demônios. Então o tormento tem a ciência de que ele é muito pior. Quando você vê gente desviada da igreja, aí fora, e a gente vive falando aqui, como é difícil tratar com um desviado. E é mesmo. Porque o desviado fora da igreja, além de ele conhecer tudo, tem mais 7 que entrou lá dentro depois que Jesus saiu. E a vida dele é só dali para piorar. E aí é difícil de se levantar, é difícil de permanecer, é difícil de estar, porque aonde olha? Aí olha para a fraqueza do homem, olha para a fraqueza do pastor, do porteiro, do músico, né? do diácono. Eu vou olhando, eu vou querendo achar culpa nos outros pelo meu erro. É assim que acontece. E é assim que Satanás segura o homem para que ele permaneça com Jesus. Mas lembremos do texto que lemos. Mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, nos amou a ponto de nos vivificar, de nos dar vida e nos colocar em sua presença. Vamos para casa, agradecendo a Jesus por esse amor nesta noite. Aleluia. Agradecendo a Jesus por esta maravilhosa obra que Ele fez. E louvado seja Deus, porque nesta noite não foi para todos que Deus escolheu nos revelar a sua palavra e nos mostrar como eu, você, Marcos, Gabriel, Gerson, Michele, irmão Arnaldo, o filho, a Gabi, irmão Donizete, irmã Edneia, Vitória, Miro, Lídice, ouvir de Deus, vocês são amados meus. Aleluia. Vocês são amados meus. Aleluia. Eu me revelei a vocês. Então vocês não são pouca coisa, não. E glória a Jesus por isso. Vamos ficar de pé? Vamos para casa? Glória. Vamos para casa guardando a palavra de Deus em nosso coração e felizes por aquilo que Jesus tem feito no nosso meio. Irmãos, lembro vocês que terça-feira nós temos oração, quinta-feira nós temos o nosso culto e domingo próximo nós só teremos o culto às 17 horas aqui nesta casa, tá bom? O próximo domingo o culto é só às 17, nós não teremos o culto das 19. E assim nós seguimos, convide amigos, levem esses materiais, distribua lá no seu trabalho, dê alguém, auxílio do alto, quem é o rei que não iria em nenhum lugar, leva lá uma meia dúzia, vai dando para os seus vizinhos, vai dando para alguém, e com certeza no tempo oportuno a semente vai brotar nos corações. Bem, o Donizete vai orar por nós, nos despedir desse culto e pedir que Deus nos leve em paz. Toda uma igreja da paz do Senhor. Amém. Esquecendo, tem um breve testemunho pequenininho, pessoal. No serviço nosso lá, nós temos uma porteira, ela tinha o avô dela, tem o avô dela, e até mês passado o avô dela estava fazendo tratamento nas clínicas de São Paulo. Ele mora aqui, o doutor Nantinho estava indo para lá. E ele e a esposa ficaram alojados lá, né? Bem difícil, bem precário, vai conseguir um alojamento no hospital mesmo, também. E esse senhor estava com câncer na bexiga, estava em estado gravíssimo e ele ia passar por alguns químio, né? Coisa assim. E ela veio pedir oração, ela veio conversar comigo e nesse momento eu resolvi fazer oração para ela. Deus ele age de uma forma tão simples,
A gente pensa que precisa fazer muita coisa. Eu fiz uma oração com ela ali, e pela misericórdia, pela graça, tá? Eu tive orando com ela, eu falei assim, Deus pode fazer muita coisa. Deus pode. Eu creio que Deus pode entrar nessa situação e curar. E essa semana ela veio dar um testemunho comigo. Ela falou assim, você lembra do voo que eu falei para você, da situação do câncer na bexiga, que eu não tinha mais jeito? O médico falou que não sabe o que aconteceu, só sabe que secou o câncer. Glória a Deus. Secou o câncer na bexiga. Ele vai passar uma simples raspagem que é necessário, mas ele está bem. Glória a Deus. Então, esse é o Deus que a gente serve. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos e glorificamos a Ti, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, pela graça, Senhor. Pois nelas, Senhor, nós estamos filhos, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso, Senhor, para com aqueles que estão na Tua presença, Senhor, e aqueles que te buscam também. Traz uma semana de paz, uma semana de comunhão contigo, Senhor, despeça-nos em paz, Senhor, e guarda cada serva tua, Senhor, que aqui esteja, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento todo especial em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz em teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz? Amém. Está encerrado. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.